بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, o Altíssimo, o único digno de adoração, aquele que não gerou e nunca foi gerado, aquele que enviou os profetas e aquele que enviou com seus profetas seus livros, e com seu último profeta Muhammad enviou o Alcorão. Que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com o profeta Muhammad, com toda a sua família e com todos aqueles que seguiram a orientação deste livro e desta sunnah, e com todos aqueles que seguiram essa orientação até o dia do juízo final. Mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nesse mês de Ramadan, estamos conversando, estamos aprendendo, estamos tomando um pouco mais de consciência, um pouco mais de conhecimento a respeito de Allah subhanahu wa ta'ala e do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e em breve veremos como que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos educou através do Alcorão Sagrado e da sua própria Sunnah, que foram ambos revelados por Allah subhanahu wa ta'ala de cima dos 7 céus. Hoje eu gostaria de abordar um assunto que pouca gente tem a real ideia do que ele significa e do que ele exatamente representa para os muçulmanos. A palavra é ibadah. A palavra é ibadah. A palavra ibadah, que sempre nós traduzimos como adoração, atos de adoração, cultos, tudo é ibadah, ibadah, ibadah. O que é ibadah? Primeiro, num versículo do Alcorão Sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ou seja, nós não criamos os gênios e os humanos exceto para que me adorassem. Exceto para que me adorassem. Uma pessoa, quando lê esse versículo, pode imaginar equivocadamente que o propósito de toda a criação foi de que nós passássemos toda a nossa vida adorando, tipo rezando, fazendo jejum, e vai para Meca e faz a peregrinação, e volta e faz jejum de novo, e mais oração. A ibadah não tem somente esse sentido. É claro que as suas orações é um ato de ibadah, é claro que as suas súplicas são um ato de ibadah, a sua leitura do Alcorão, especificamente agora, nesse mês de Ramadan, não se esqueçam de aumentar, né, e lerem cada vez mais o Alcorão nesse mês do Ramadan, nesse mês sagrado. O seu jejum é um tipo de ibadah, mas muitas outras coisas também são ibadah. A ibadah é aquilo que você faz por Allah subhanahu wa ta'ala, em primeira instância. E não se resume somente a esses atos sagrados ou a esses atos de adoração. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no primeiro hadith que compilou o Bukhari radiyallahu anhu, ele diz: "Innama al-a'malu bin-niyyat." Innama al-a'malu bin-niyyat. Ou seja, todas as suas obras, elas estão de acordo com a sua intenção. Então veja bem. E ele até exemplifica no versículo: فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا أو إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَيْهِ. Ou seja, aquelas pessoas que migraram, esse é um exemplo prático que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dá da intenção. Aquelas pessoas que imigraram pela causa de Allah e por seu profeta, terão as recompensas como se tivessem imigrado pela causa de Allah e de seu profeta. Agora, porém, aquelas pessoas que imigraram, no caso da migração de Meca para Medina, imigraram por algum motivo mundano, alguma obra da dunya, dessa vida, comércio ou qualquer outra coisa,
e ainda e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explica melhor ainda, ou imigraram por causa de uma mulher que ele gostaria de se casar no seu objetivo da imigração, será recompensado a partir da sua intenção, da intenção pela qual ele fez aquela imigração. Ou seja, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não fala que a imigração de Meca para Medina, daquelas pessoas que foram por comércio ou que foram por outros motivos, é uma imigração errada ou pecaminosa. A pessoa não estava cometendo pecado quando tinha essa intenção no coração. Porém, essa pessoa foi recompensada por Allah a partir da sua intenção, ainda que tenha migrado junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porém, não migrou pela causa de Allah, não migrou não migrou pela causa de Allah, não migrou para dar a vitória ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas na verdade, ele migrou para quê? Por algum motivo mundano, ou por uma mulher que ele gostaria de se casar lá em Medina ou lá em Yathrib, quando ocorreu a imigração. O que nos ilustra esse hadith, junto com o versículo do Alcorão Sagrado, Illa li'abudun, exceto para que me adorassem. A ligação que existe entre esses dois, entre esse versículo do Alcorão Sagrado e entre o versículo do Alcorão Sagrado e esse dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é que você pode transformar todas as suas ações em ibadah. Exemplo. Comer. O ato de você comer. Se você come de acordo com as regras islâmicas, só come aquilo que é considerado como halal, ou seja, como lícito para comer. Se você come para preservar a sua saúde, para preservar esse corpo que não é seu, que foi confiado a você por Allah subhanahu wa ta'ala, esse corpo é uma amana, e nós vamos falar da amana mais para frente. Ou seja, se você faz tudo isso, você cuida desse corpo a partir da sua alimentação e quer deixá-lo mais forte, mais vigoroso para poder servir a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele momento em que você está comendo é um momento de ibadah, é um momento de adoração, é um ato de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Dormir, por incrível que isso possa parecer, dormir pode ser um ato de adoração? Sim, pode ser um ato de adoração. Se a pessoa vai dormir cedo, para que ele esteja suficientemente descansado, para que no dia seguinte ele acorde mais disposto para poder rezar a oração do Fajr, que é a primeira oração do dia, para que ele possa prestar mais atenção naquilo que ele vai ler, para que ele possa ficar mais tempo recitando o Alcorão Sagrado, para que ele possa ficar mais tempo suplicando para Allah subhanahu wa ta'ala, todo aquele sono da noite é considerado um ato de adoração. É considerado o quê? Um ato de adoração. E mais curioso, o sexo. Seria o sexo um ato de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala? Sim, dependendo da sua intenção. E de novo, se você faz o sexo lícito com a sua esposa, ou você, minha irmã, com o seu esposo, somente nessas condições, e você faz para que você proporcione bons momentos com o seu par, com o seu cônjuge, que você proporciona bons momentos para que ele fique mais seguro e aumente o amor dele por você. Quando você está fazendo isso, você está consolidando mais a família, você está deixando a família cada vez mais forte, e isso é um ato de ibadah, porque a família é a primeira dawla islamia que o muçulmano faz. É o primeiro país islâmico, é dentro da casa dele. Dentro da casa dele, com a sua esposa, é onde ele pratica as primeiras leis islâmicas. Ali dentro só entra halal, enfim, você pode organizar a sua casa islamicamente falando. Para isso, você precisa ter a cooperação da sua família, da sua esposa ou do seu marido. Tendo essa cooperação, proporcionando esta cooperação, à noite, na sua intimidade, quando faz sexo o homem com a mulher, o muçulmano com a muçulmana, e ele tem essa intenção de preservar a família, sim, até mesmo o sexo pode ser considerado um ato de ibadah. Toda a ibadah, todo e qualquer tipo de ibadah, ela é feita somente para Allah subhanahu wa ta'ala. E é isso que Allah subhanahu wa ta'ala quer dizer no versículo Illa li'abudun. Eu não criei os gênios e os humanos, exceto, ou senão, para que me adorassem.
adorassem nesse sentido que eu expliquei. Nesse sentido mais amplo da palavra. Já que você faz tudo por Allah, onde que você encontra o que você pode ou o que você não pode fazer, islamicamente falando? É no Alcorão Sagrado e na Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Por isso, meus irmãos, por isso, é necessário o conhecimento do Alcorão Sagrado. É necessário o estudo da Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que nós alcancemos esse nível de entendimento islâmico, esse nível de entendimento do Alcorão Sagrado e da Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que nós possamos transformar as nossas vidas num constante ato de adoração a essa divindade. Percebam que e vamos ver isso mais para frente, que se você seguir o Alcorão Sagrado e a Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre nas suas atitudes, tentando sempre alcançar as graças de Allah subhanahu wa ta'ala e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala e a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, não existe nada que aproximem vocês do paraíso e que deixem vocês longe do inferno sem que isso não tenha sido revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, você se protege do inferno, se aproxima do paraíso e invariavelmente, seguindo, fazendo a sua vida uma grande ibadah, um grande ato de adoração, o objetivo é que você se torne um melhor cidadão aqui nessa vida. Um melhor cidadão, uma pessoa mais consciente, uma pessoa praticante do bem, na verdade praticante não do bem que você imagina que seja o bem, que nós vamos falar isso no próximo capítulo, inshallah, mas sim praticando o bem que Allah, o Criador dos céus e da terra, compreende ou entendeu e revelou como sendo o bem e o melhor para a humanidade. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos, obrigado pelo carinho da sua atenção e do seu tempo. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, e voltamos, inshallah, no próximo programa, falando sobre o comportamento do muçulmano. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a todos vocês e que recompense vocês por cada segundo que vocês têm nas suas vidas em ibadah, em adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Meus irmãos e minhas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.